Não, porque no meu tempo é que era bom. Ah, a geração de hoje é muito frescurenta, muito mimizenta, quer o mundo pra si, mas não quer fazer nada pra conquistar. Não, no meu tempo não tinha isso. Havia respeito, não se questionava a autoridade de pai e mãe. Pois bem, não é incomum nos depararmos com frases nesse sentido. E no caminho de pensar como o idadismo se configura no cotidiano, colocações que contrapõem visões de mundo distintas por um recorte temporal podem ser um problema quando pensamos na coexistência de gerações diferentes. Nós falamos muito gerontologicamente em intergeracionalidade. E isso significa a coexistência e a convivência de pessoas de gerações diferentes. De modo que o compartilhamento da experiência entre eles crie, além de vínculos, uma compreensão da realidade um do outro, além das suas necessidades, demandas, características e potencialidades. No entanto, vários desafios são enfrentados quando vemos a coalizão de várias faixas etárias, seja no âmbito familiar ou em outros grupos sociais. Pessoas diferentes vivem coisas diferentes e experiências diferentes criam mentalidades diferentes, às vezes convergentes, às vezes divergentes. E coexistir numa coletividade com tamanha diversidade nem sempre é tão purpurinoso quanto pintam. E aí, me permitindo utilizar dos conhecimentos de Agner Heller, é possível verificar uma cristalização da vida cotidiana, sem muita margem de movimento. E o que isso significa? Pessoas tendem a tornar os aspectos vivenciados do seu cotidiano como absolutos, como se só sua vida ou experiência individual servissem como parâmetro para julgar o mundo, ou como se não tivesse alternativa senão a forma como estamos acostumados ou condicionados a ser. E aí, quando vemos essa cristalização, essa absolutização, a gente pode falar de uma vida alienada. E os juízos de valor produzidos em uma vida mais alienada tendem a ser mais preconceituosos. Dessa forma, não é incomum nós vermos pessoas de várias gerações, e não necessariamente só idosos, utilizando da sua experiência para realizar esses juízos de valor. E aos outros cabe apenas se adequar à sua forma de conduta. A própria noção de desconstrução proposta por alguns grupos é visto por outros como frescura, como algo sem sentido. Quer um exemplo? Violência parental, que sempre aconteceu e nunca fez mal a ninguém, nunca matou ninguém. Está normatizada na sociedade. Aliás, isso tornou os filhos pessoas melhores. As pessoas dizem que uma estrutura familiar rígida nunca fez mal a ninguém. E mesmo assim são pessoas com N problemas psicológicos, sem responsabilidade afetiva, que acham que sempre tudo é culpa dos outros, entre outras coisas. Daí as pesquisas inferem uma série de efeitos disso na condução de vida de uma criança, por exemplo, e aí vem pessoas taxar isso como inverdade. E, ai, hoje em dia não pode nada, nem bater em criança. Vai crescer sem saber respeitar os outros. Sim, porque a violência pressupõe a assimilação de valores, né? Porque, afinal de contas, uma pessoa só aprende quando ela tá com medo. E aí, nessa lógica, somente o castigo físico é capaz de orientar a vida de uma pessoa. Não porque ela acredite nos valores ensinados, mas porque ela morre de medo da punição, tipo levar um tiro da polícia, não é mesmo? E aí, quando ela tiver os seus filhos, ela vai poder fazer a mesma coisa, não é? Perpetuando esse ciclo. Daí a gente vê casos de abandono de filhos para com pais idosos e pensa: poxa, filhos ingratos, sempre tiveram tudo do bom e do melhor, e mesmo assim abandonaram. Tá, mas peraí. Numa realidade em que a estrutura familiar ainda é tão rígida como um quartel militar, quem garante que quando um pai estava fazendo aquilo que julgava certo para a educação do seu filho, ele na verdade não gerou traumas que foram perpetuados ao longo da vida dessa criança? Quem garante que foi realmente feito tudo para garantir um ambiente saudável para esses filhos? E aí a única coisa que explica
essa rotina de abandono seja realmente o descaso e a índole dos mesmos. E aqui eu não estou dizendo que uma coisa fatalmente vai levar à outra, já que falo muito aqui em heterogeneidade e as condições de vida e os cursos de vida são bem diferentes entre essas histórias. Tem pessoas que abandonaram os pais mesmo não tendo nenhum histórico de abuso, e tem pessoas que sofreram abuso a vida toda, mas mesmo assim estarão lá, firmes e fortes, cuidando de seus pais. Mas certamente tudo isso é ingrediente para a gente analisar como é que funciona a composição familiar vigente. E sim, discutir família é algo que a geração mimizenta faz. O que era padrão, normal, natural, vem sendo desconstruído e as pessoas cada vez mais convidadas a pensar sobre isso. Ah, mas geração mimizenta, tudo é preconceito, tudo é discriminação, tudo é abuso, tudo é racismo, tudo é homofobia, tudo é machismo. E é. De verdade. Eu não acho que seja possível homogeneizar a concepção de uma geração inteira, pelos mesmos motivos de heterogeneidade. Mas também imagino que as ditas ciências geracionais conseguem perceber características comuns entre pessoas de uma mesma faixa etária. Mas o que eu quero propor é que essa concepção orientada ao passado acaba favorecendo o fortalecimento de certos estereótipos comumente vinculados ao envelhecimento, como aquele conservadorismo inerente a ficar velho, ou aquela dificuldade de se adaptar em uma nova realidade, em uma nova concepção, aquela crença de que velho será sempre desatualizado. Feliz ou infelizmente, como já disse, nós estamos em uma realidade sociocultural que tende a denunciar mais esses componentes da vida cotidiana. O que antes era muito básico ou natural, agora tem sido visto como uma construção sócio-histórica. O que antes era de domínio de acadêmicos e de certas instituições vem sendo gradualmente apropriado pelas pessoas. Ainda no ritmo lento, ainda de forma não satisfatória, mas é um processo. Bom, o que eu quero propor com tudo isso, então? Pessoas diferentes passam por situações diferentes e têm experiências diferentes. E em que pese cada um ter a sua visão de mundo, a intergeracionalidade como prática de convivência deveria ser organizada em torno do acolhimento de sensações e experiências de pessoas diferentes. Falamos muito no respeito às histórias de vida de pessoas idosas, mas também temos de respeitar o processo de construção de pessoas em outras faixas etárias. E as pessoas, sendo tão diferentes e vivendo em condições, tempo e relativamente espaços distintos, não deveriam ter como regra de fé e prática apenas a sua experiência individual. Talvez a frescura do outro seja algo que você não consegue ver. E talvez seja uma boa oportunidade para aprender algo.